Yahoo, Colacaçandes, mais um videozinho pra vocês. Esse manhwa aqui, pelo fato de ter 9 capítulos, não ficou tão grande assim, mas é daorinha. Ultimamente eu tenho achado vários manhwas bons, mas a maioria não tem nem 20 capítulos direito. Eu troco aqui mesmo só pra vocês conhecerem, saber que essa obra existe. Agora fique com o vídeo. A vida na civilização, o contato social, uma das atividades diárias indispensáveis do ser humano. Todos os dias as pessoas interagem umas com as outras, não há dúvidas disso. Bem ali, em um dos prédios luxuosos daquela cidade, pessoas no trabalho constantemente mantêm contato uns com os outros. No entanto, isso não é uma verdade para todos, especialmente aqueles que têm fobia social. Essas pessoas têm medo ou até pavor de manter contato com outras pessoas. A fobia social também é conhecida como transtorno de ansiedade social. O nosso prota, o Toninho, fala que está muito triste e com medo naquele momento. Agora ele está enfrentando a maior crise de toda a sua vida. Sofre muito com fobia social, acabou se escondendo dentro de um armário achando que não ia acontecer nada. No entanto, aquele armário ficava no vestiário feminino. Toninho pensa que se ele for descoberto ali, com certeza ele vai morrer. Não pode de forma alguma fazer barulhos ou deixar elas descobrirem. Tudo que ele pode fazer naquele momento é orar, respirar fundo e acalmar a mente. Esse vai ser o único jeito dele se manter calmo. Começa a respirar bem fundo. Em seguida, ele solta o ar. De repente, uma das meninas abre um armário e joga algo lá dentro. Enquanto o Toninho estava respirando fundo, ele sente aquilo no seu rosto. Fica sem entender por que uma roupa caiu bem na cara dele. Pensa que não é possível, será que alguém descobriu ele? Quando ele olha pra frente, percebe a menina que abriu o armário. Ela fica encarando ele. Naquele momento, os dois entram em choque. Toninho pensa o que ele vai fazer agora ele tá morto. A menina dá um grito falando que tem um pervertido ali dentro do armário. Todas as outras olham, começam a gritar falando que tem um pervertido ali. Toninho até tenta se explicar, mas nenhuma palavra sai da sua boca. Fica frustrado, pensa que tem que se acalmar ali. Assim que ele abre a boca, a única palavra que sai é pervertido. Todas elas falam que aquele cara admitiu ser um pervertido, elas têm que chamar a polícia agora mesmo. Toninho pensa o que tá acontecendo com o corpo dele, ele tem que explicar sua situação ali. Elas falam que aquele cara deve ter filmado elas escondido, ele é muito nojento. Toninho pensa que ele tá entrando em choque, todo o seu corpo tá suando. Se a situação continuar desse jeito, ele vai acabar desmaiando. A menina fala que vai segurar ele e levar ele até a delegacia, começa a se aproximar do Toninho. Toninho se desespera, diz pra ela não chegar perto, isso vai ser pior pra ele. A sua ansiedade social é muito grave, se ele ao menos encostar em alguém vai ter um piripaque. Mesmo assim, ela segura no braço dele. Toninho pensa que agora é tarde, ele vai morrer ali mesmo. Se fosse um homem, ele até conseguiria resistir, mas uma mulher tão linda, o coração dele vai parar. De repente, o Toninho cai no chão apagado, todas elas se surpreendem. O espírito do Toninho sai do corpo dele e vai voando pela cidade. Ele se pergunta por que ele teve que nascer com esse problema, nunca teve nenhum trabalho nessa vida e nenhum amigo. Consequentemente, nenhuma namorada, nenhuma atividade em grupo. Ter nascido com esse problema só causou destruição na vida dele. Se ao menos houver uma vida após a morte, espera não nascer com esse problema de ansiedade social. Tudo que ele queria era ter um amigo e também uma namorada. Não só uma namorada não é o suficiente. Espera que ele possa ter várias e várias namoradas, tanto quanto estrelas no céu. Enquanto vai descendo naquela escuridão, de repente ele cai na água. Uma pessoa diz que aquela cerimônia do despertar do Espírito Santo do batismo final. Toninho tira a cabeça dele da água, se pergunta o que está acontecendo, o que é esse Espírito Santo. A mulher fala que o batismo está concluído, agora vou entrar na fase de despertar. Diz pro Toninho escolher o seu objeto de despertar. Toninho pergunta o que está acontecendo, o que é esse objeto de despertar, ele não sabe. Assim que ele olha para cima, em volta dele, percebe que tem várias almofadas diferenciadas. O Goblin Orc diferenciado fala pro Toninho escolher ele pode despertar os seus batimentos cardíacos. As duas gêmeas falam que não, é pro Toninho escolher elas. As duas elfas diferenciadas falam que não, é pra escolher elas ao invés deles. Todas elas falam pro Toninho escolher uma delas. O Goblin diferenciado fala que gostou do Toninho, por que eles não se divertem um pouco? A elfa Xiaoyu pergunta se o Toninho não gostaria de ficar com ela pode fazer companhia a ele. Toninho fica sem acreditar que tudo aquilo realmente está acontecendo. Xiaoyu vai para encostar nele, Toninho fala pra ela se afastar. Ela pergunta por que o Toninho tá se afastando, se ele não gostou dela. Sai correndo chorando, fala que a majestosa princesa elfa da tribo Sava foi rejeitada. Não esperava que logo ela teria sido rejeitada, tá muito triste por isso. Uma sucubus diferenciada fala que isso é bem raro de acontecer. Até a princesa mais linda da tribo élfica foi rejeitada. Parece que ela não era digna de ficar com o Toninho. Elas falam que se o Toninho escolher uma, vai ganhar outra de graça pra fazer companhia a ele. As duas irão cuidar dele direitinho, ele só terá lucro, não perderá nada com isso.
pergunta o que o Toninho acha, se a proposta delas não é boa. As outras lá atrás perguntam se aquelas duas não têm vergonha, como é que elas ousam trapacear desse jeito. Falam que parece que elas não têm honra, ficam usando sua sedução. Toninho pensa o que essas pessoas estão falando, não consegue ouvir nada, certo o batimento do seu coração, ele vai entrar em pânico daqui a pouco. Parece que ele realmente reencarnou com os mesmos problemas que ele tinha no mundo real. Uma delas pergunta por que o Toninho tá tremendo, a outra pergunta por que o Toninho não respondeu a elas, se elas por acaso não são atraentes pra ele ou o quê. Ela fala que vai descartar a possibilidade dele ser tímido. Ele é um jovem mestre da majestosa cidade de Antônio, não tem como ele ser tímido, questiona o que será. A outra fala que é isso mesmo, provavelmente ele não é tímido, então só resta uma opção. Falam ao mesmo tempo que provavelmente o Toninho tá bravo, elas irritaram ele. Toninho entra em choque, se pergunta o que elas estão falando. Todas elas junto com o Goblin e Maromba se juntam ao redor. Elas perguntam se o Toninho tá bravo, a outra pergunta o que ele tá tentando fazer. Toninho fala que ele quer ir embora dali, elas ficam sem entender. Toninho sai avoado, uma delas fala que ele ficou tão horrorizado que saiu com raiva. Uma outra diz que o Toninho é bem insensível ao fazer isso. Ele sai avoado dali e vai indo em direção a uma pessoa. Acidentalmente bate nela, ela fala pro jovem mestre completar a cerimônia de despertar o mais rápido possível. Fala que sabe que o Toninho não gostou delas porque elas não são tão bonitas assim. No entanto, ele vai ter que tocar em alguma delas só para que ele possa invocar o seu próprio Espírito Santo. Dessa forma, a recuperação da cidade de Anthony chegará. Toninho pensa o que está acontecendo, há pessoas por todo lado. Além disso, não são quaisquer pessoas, são mulheres muito lindas, se pergunta o que é de errado com esse mundo. Lia fala pro mestre que sabe muito bem que ele está indefeso, mas como a sua empregada deve lembrá-lo, a situação geral é importante. Não podem permitir que outras masmorras a subestimem. Se o poderoso Espírito Santo não for despertado dessa vez, a cidade de Anthony definitivamente será dividida. O pessoal fica olhando com expectativa pro Toninho. No entanto, a ansiedade social do Toninho começa a atacar, ele não gosta nem um pouco daquela situação. Orc Barão pergunta como o Toninho ousa deixar a cerimônia de despertar que eles demoraram tanto pra fazer. Um cara fala que o Toninho tá provocando abertamente a Câmara do Comércio por se recusar a sucumbir ao poder. O outro fala que não pode deixar o Toninho fugir dali de jeito nenhum. Toninho percebe todas aquelas pessoas olhando pra ele, pensa que quer a sua mãe, quer voltar pra sua casa. Nisso, o Toninho começa a correr. Uma pessoa fala que o jovem mestre tá tentando fugir, ele é a primeira pessoa que se rebela na hora da cerimônia. Não pode de forma alguma deixar o Toninho escapar, ele é a esperança pra salvação da sua cidade. Enquanto corre, Toninho percebe todos aqueles olhos olhando pra ele. Então ele se depara com algo, vê na porta algo escrito que aquela porta não pode ser usada, eles não podem passar por ali sem permissão. Toninho pensa que provavelmente é a saída, ele vai fugir por ali, começa a se aproximar da porta, sem pensar já vai abrindo, fala que não pode ficar ali no meio daquelas pessoas. Todo feliz, dá um salto pro lado de fora da porta, mas é aí que ele percebe que não tem nada embaixo dele. Acabou que nesse tempo todo ele estava dentro de um barco voador. Logo embaixo dele, uma cidade, a cidade que eles estão tentando proteger. Vários carros na rua, bondinhos passando. Toninho se pergunta por que tudo nesse mundo tem que ser diferente, o perigo tá em volta dele por toda parte. Se ele morrer de novo, será que ele vai reencarnar? Rapidamente, um braço se aproxima dele. Aquele braço acaba segurando o Toninho. Quem segurou ele não foi ninguém menos do que a Lia. A máscara dela acaba caindo de seu rosto. E aqui a gente percebe que a Lia é bem diferenciada. Toninho fica olhando pra ela, pensa que agora ele com certeza vai morrer por ter sido tocado por uma mulher tão linda. Ele realmente não pode morrer ali, mesmo se ele for reencarnar de novo, ele não quer isso. Lia pergunta o que há de errado com o jovem mestre, por que ele tá puxando ela. Toninho fala que é pra ela deixar ele ir. Se pergunta por que até reencarnando em outro mundo teve que aparecer com ansiedade social. De repente, um ciclo mágico cerca o braço dele. Não apenas o braço dele, todo aquele navio voador. De repente, a Lia começa a chorar. Ela se pergunta o que tá acontecendo. Solta a mão do Toninho, pede desculpas, fala pro jovem mestre que não pode salvá-lo. Questiona por que ela tá sentindo tanto medo, ela nunca sentiu isso antes, é muito forte. Mas então ela percebe que aquela é a influência do Espírito Santo, se pergunta se o jovem mestre a tocou e despertou. A mesma coisa começa a acontecer com todos os outros lá dentro do barco, eles se perguntam o que é aquilo. Além disso, a emoção transmitida por aquilo é de medo. Por ali a ter soltado o Toninho, ele vai caindo sem parar. Ele se pergunta se aquilo no braço dele é a sua habilidade de Espírito Santo. Aquela habilidade é o chorão, lava o rosto com as lágrimas. Com aquela habilidade ele vai conseguir transmitir empatia, vai fazer com que as outras pessoas sintam tudo o que ele sentir. Toninho ri, fala que é ótimo, com essa habilidade todos eles vão ter ansiedade social igual a ele.
Agora ele vai fazer com que todas as pessoas daquele mundo passem pelo que ele passou. No entanto, o único problema agora é como é que ele vai fazer para sobreviver a essa queda livre. Parece que não há muito que ele possa fazer, vai apenas ficar nessa posição, talvez ele morra mais rápido. De repente ele cai em algo macio, aquela coisa acaba jogando ele pra cima de novo. Toninho pergunta o que é aquilo, parece que ele tá em cima de um pudim. Uma pessoa aparece e pergunta quem é o Toninho, por que ele tá ali, se ele é algum novato. Além disso, aquele lugar não é pra ele ficar. Toninho olha pra cima, se questionando quem é que tá falando, acaba se deparando com a caveira. No susto, já dá um socão, falando que tem um fantasma ali. Começa a gritar, falando pra aquele fantasma sair de sua frente. A máscara que o cara tava usando acaba caindo. O cara desmaia, ele fala que na verdade era uma pessoa real. Se pergunta por que ele tava usando aquela máscara. Além disso, o cara falou que ele não pode ficar ali, se pergunta o que tá acontecendo. Assim que ele olha pra baixo, pergunta se aquilo é um avião de água viva, nunca tinha visto isso na vida. Essa coisa gigantesca e bem nos tentáculos há pessoas lá dentro. Provavelmente essas pessoas são algum tipo de soldado. Fala que não importa muito, agora a única escolha dele vai ser se disfarçar. Talvez se ele colocar a roupa daquele cara caído, eles não vão reconhecê-lo. Tempinho depois dele se trocar, começa a olhar em volta. Se pergunta por que isso teve que acontecer. Ele acabou voltando pro ponto de partida, pro mesmo lugar que ele tinha fugido antes. Por que esses guardas estavam indo direto pra dentro daquele avião voador? Ele não tá entendendo. Os orcs perguntam quem foi que chamou a gangue dos piratas ali. Eles não lembram de ter chamado eles. Um outro orc fala que provavelmente aqueles piratas estão ali para poder saqueá-los. Shia pergunta por que esses piratas estão se arriscando tanto. Roubar a câmera do comércio é a mesma coisa de não querer viver. A mulher do lado dela fala que ela tem razão. Se pergunta se os piratas não têm medo. Aquela é uma grande câmera do comércio com privilégios especiais. Mesmo o senhor da cidade de Lee nunca ousou atacar eles. Toninho lá na frente escuta tudo. Orc fala que aqueles piratas assustaram seus ilustres convidados. É melhor todos eles se renderem e irem direto para a prisão, dessa forma vai ser mais fácil. Um dos piratas fala que todos eles foram encurralados pela câmera do comércio. Dessa vez eles não estão ali para roubar e sim para conseguir a vingança deles. Além disso, ele já sabe as consequências de lutar contra a câmera do comércio, mas ele não tem nada a perder. Toninho pensa que na verdade ele tem muito a perder e não quer morrer ali. O pirata fala que aquele é o seu chefe, ele é o mais forte de todos, pergunta se aqueles orcs não tem medo de lutar contra ele. Toninho pensa que depois de andar em círculos acabou voltando ali, questiona se é o destino que tá dando uma chance para ele se exercitar. No entanto, lutar contra todas essas pessoas não vai ser nada fácil para ele, nunca teve uma experiência de batalha antes. Os orcs falam que o chefe dos piratas tá tremendo, se pergunta se ele tá com raiva. Orc Barão pergunta e daí se ele tiver com raiva ou não, não adianta nada, eles vão acabar com aqueles piratas. Os piratas vão indo pra cima deles, perguntam como aqueles orcs ousam menosprezá-los. Bem atrás dos orcs acontece uma explosão. Toninho olhando para aquilo percebe que agora deu ruim. O chefe dos piratas fala pra eles pararem de lutar, ele é o verdadeiro chefe ali. Aquela pessoa que tá se disfarçando dele na verdade é uma farsa que roubou a sua roupa. Fala pro Orc Barão que a câmera do comércio é realmente maliciosa. Pergunta por que todos eles estão atacando seu exército de piratas assim, se eles estão bolando alguma armadilha para eliminá-los. Além disso, quem é aquela pessoa que roubou os equipamentos dele? Orc Barão pergunta como ele saberia disso. Além disso, ele ainda tá bravo, não é pro pirata falar assim com ele. Os dois falam ao mesmo tempo para acabarem com o Toninho. Todos os piratas vão indo pra cima dele. No entanto, o Toninho já sumiu dali, começa a correr pra longe. Orc Barão fala que não importa qual seja o plano do pirata ali, se ele pegar aquela pessoa, tem muitas maneiras de fazê-lo falar. O pirata pergunta como ele vai saber que aquele cara não é amiguinho dos orcs, ele que vai interrogá-lo. E então, de repente, o Toninho para. Todos os piratas e orcs vão indo pra cima dele com tudo. Toninho pensa que vai ter que aceitar, não tem como ele fugir dali agora. Nisso, a Lia aparece ali, fala pra todas as pessoas voltarem. Aquele homem que eles estão tentando atacar é o Toninho, o herdeiro da cidade. E aqui a gente percebe que a Lia é a Flor dos Bravos, mais conhecida como o Demônio das Sombras. Filha única de Li Feng, ela acabou despertando depois de tocar no Toninho. Começa a abraçar o Toninho pelas costas, nisso ele já desmaia, pensa que ela não deveria ter feito isso. Elfa Gasosa pergunta se aquele não é o jovem e bonito senhor que saiu com raiva. As outras duas gêmeas lá atrás falam que é ele mesmo, ele acabou rejeitando elas e fugiu. Lia fala pro mestre que a sua habilidade de sombra e o seu corpo ainda pode ser útil para ele. Pode resolver qualquer coisa para ele se ele pedir, ela sabe de tudo. Fala que o jovem mestre quer aproveitar a oportunidade e deixar a câmera do comércio para aqueles piratas e orcs pararem de persegui-lo. E isso estabelecerá o prestígio do Toninho. O orc pensa por que ela quer estabelecer o prestígio dele, além disso por que ela tá tentando poupar a vida de um ladrão. Aquele garoto quer apenas tornar a cidade de Anthony famosa ou será que ele tem algum outro pensamento em sua mente?
Precisam começar a pensar desde o início, tudo nesse mundo é movido por interesse. Provavelmente a segunda intenção daquele garoto deve estar relacionada ao seu status como senhor. Pensa que agora ele entende, os piratas aéreos queriam apenas vingança e não roubar. Pode salvar a vida do líder dos piratas e com isso possibilitar uma negociação futura. Talvez ele possa exigir a reeleição do líder da Câmara do Comércio como uma Dungeon Master, manipular as negociações como intermediário em troca de benefícios. Fala pra acabar com aquele garoto imediatamente, não é pra deixar ninguém vivo. O pirata fala que é isso mesmo, é pra acabar com todo mundo, agora eles vão tomar conta daquele lugar. Eles não podem dar à Câmara do Comércio uma chance de atacar, essas pessoas devem ser muito boas em combate. Toninho, escutando aquilo, acaba se desesperando. Tanto o líder dos piratas como o Orc Barão fala pra acabar com Toninho e todos eles. Elas perguntam o que tá acontecendo, por que o Orc Barão tá agindo desse jeito. A outra fala que não sabe, provavelmente porque eles querem acabar com o Toninho. Todos os piratas e orcs vão indo com tudo pra cima do Toninho. Toninho pergunta como aqueles covardes ousam tentar atacá-lo. Começa a emanar uma aura bem poderosa, aquela é a aura da sua habilidade. Vários orcs e piratas são jogados pra longe. Não só eles, as elfas e as sucubos também. Nisso, o Toninho desfaz a sua habilidade. Assim que ele desfaz, ele volta ao normal. No entanto, os piratas e os orcs ficam com medo, falam para não encostarem de junto deles. Toninho se pergunta o porquê, parece que todos eles estão sofrendo com a fobia social igual ele. As elfas falam para ficarem longe delas. Toninho se pergunta se então no fim das contas ele não é uma pessoa normal. Com essa habilidade agora ele é o mais forte porque já está acostumado a lidar com essa sensação de medo e fobia. Pergunta a eles qual a sensação de sentir a mesma coisa que ele sentiu todo esse tempo. Vai segurando tanto na mão do líder dos piratas quanto na mão do Orc Barão. Fala pros dois que eles vão fazer as pazes, todos eles vão ser amigos agora. Começa a se apresentar, fala que o nome dele é Toninho, um deus demônio. Todos eles agora vão sofrer tanto medo quanto ele já sentiu em toda a sua vida. Fala que é excelente fazer amigos, pergunta o que eles acham. Pergunta se agora eles sabem como ele se sentiu todo esse tempo. Orc Barão fala pra não perguntar pra ele, diz pra perguntar pro líder dos piratas. O líder dos piratas fala que não é pra perguntar pra ele. Toninho pensa que tudo isso é graças à sua habilidade de empatia, ele deu a maior sorte. Agora todas as pessoas devem manter distância uma das outras, esse mundo vai ser verdadeiramente lindo de se ver. E em seguida ele dá um pulo dali, todo feliz porque agora as pessoas são como ele. Enquanto passa por eles, pergunta como é sentir essa emoção, esse medo de não querer encostar nas pessoas. Diz que pra ele isso é incrível, a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Questiona se então é isso que significa liberdade, se escondendo no escuro e evitando o contato social. Essa foi a dor que ele experimentou por muito e muito tempo, mas agora naquele mundo ele não precisa mais se esconder, vai querer aproveitar muito essa sua nova habilidade, as pessoas vão saber agora o que é ter ansiedade social. Em sua vida passada ele tinha trauma disso, mas agora as coisas mudaram. Diz pra sacerdote iluminar cada canto daquela sala, deixar que a luz dela mostre o que está escondido nessa escuridão. Ela fala que tá tudo bem e vai obedecer ele, mas não é pra ele encostar de junto dela. Assim que ela usa sua habilidade, uma luz toma conta daquela sala. Toninho percebe algo bem embaixo da sombra dele, tem alguma coisa escondida. Ele pergunta o que é aquilo, se é algum tipo de slime. Já vai tomando a cruz da sacerdotisa, ela disse que não era pra encostar de junto dela. Toninho começa a cutucar o slime, fala que ele é bem fofo. O slime grita falando pra ele que já chega disso. De repente ele começa a mudar de forma. Lia fala pra ele que não é uma slime, é só uma das suas habilidades. Toninho pergunta o que é isso, o que tá acontecendo. Ela fala que mesmo usando uma das habilidades especiais dos elfos negros, parece que é inútil ali. Realmente conseguiu ser descoberta pelo Toninho. Toninho não é alguém que possa ser subestimado. Ele pergunta o que ela quer dizer com raça e talento. Lia briga com aquela sacerdotisa, pergunta por que ela usou a habilidade só porque o Toninho pediu. Por causa disso, agora ela ficou muito brava, vai acabar com todos eles. O Toninho vai se arrepender, já que foi ele que cutucou ela com aquela cruz primeiro, vai dar o doce dele. Parece que ela realmente está muito brava só por ter sido cutucada com aquela cruz. Toninho pensa que sabe o que está acontecendo, esse estado obviamente é uma reação de estresse por causa da fobia social. E entende muito bem, nesses momentos é melhor deixar um espaço para ela, porque o tempo vai curar as feridas do medo social. No entanto, isso acaba deixando ela mais brava ainda. Pergunta como o Toninho ousa ignorá-la desse jeito. Ele nem sequer teve coragem de olhar nos olhos dela, mas agora isso tudo vai mudar. Poderia muito bem dizer que de todos os despertares, os dos elfos negros são os mais poderosos. Ela vai se vingar de todos eles, principalmente os senhores da cidade que compraram e venderam elfos negros como escravos. Nisso, ela começa a carregar uma habilidade bem da hora dela. Aquela habilidade reúne espíritos malignos, seu nome é Pandora. O pirata fala que um espírito maligno é exatamente o oposto do Espírito Santo. O espírito maligno é gerado através da venda da alma ou coisa ruim. Orc Barão fala que não é à toa que ela não consiga sentir o mesmo medo que eles. A Lia começa a colocar a mão na habilidade do Toninho.
tira a habilidade de seu peito, começa a concentrar uma energia muito poderosa. A habilidade do Toninho começa a se desfazer, em seguida ela quebra com a sua mão. Assim que ela faz isso, o Toninho percebe aquilo. Ele pergunta como ela conseguiu fazer isso. Lia fala que o truquezinho dele não tem mais efeito sobre ela. Toninho fala que isso não é possível, diz pra ela não se aproximar dele, ela tá chegando perto demais. Lia pergunta se há mais alguma coisa que o Toninho deseja falar pra ela. Se o seu mestre não tiver mais nada a dizer, vai ensinar uma lição pra ele agora. Toninho pergunta se ela poderia esperar um pouquinho, vai explicar a situação a ela. Ela fala que ao nascer foi vendida para trabalhar como empregada doméstica em uma outra família rica. Pergunta por que ela deveria esperar para receber alguma explicação. Segura no braço do Toninho, fala que agora não tem escapatória para ele. Toninho começa a entrar em desespero, fala pra ela que ela tá tocando nele, é pra se afastar rapidamente senão ele vai morrer. No entanto, algo acontece com a sua habilidade. A habilidade dele acaba evoluindo. Toninho fala pra Lia soltar ele rapidamente, não tá conseguindo se controlar. Lia pergunta o que tá acontecendo, como é que o Espírito Santo pode fazer tal mudança. Toninho desmaia, ela se pergunta se então era um alarme falso. No entanto, os olhos dele ficam negros. Ele acabou despertando a habilidade do Olho do Julgamento. Com a habilidade dele evoluindo, vai conseguir as memórias especiais das pessoas. De repente, a Lia e o Toninho aparecem em um outro lugar. Dentro da floresta, Lia pergunta se aquela é ela quando era criança. Ela reconhece muito bem aquele lugar, como é que ela poderia esquecer? Liazinha fala que ela é a princesa mais fofa desse mundo. Agora chegou a hora dela cantar uma canção para todas as famílias dos Elfos Negros. O nome dessa canção se chama O Homem Corajoso e Solitário, todos eles vão gostar. Toninho olhando pra ela percebe que ela tá morrendo de vergonha de tudo aquilo. A habilidade do Olho do Julgamento dele faz com que ele saiba as coisas embaraçosas e malignas dentro da memória do inimigo. Com isso, as suas memórias podem aparecer no mundo espiritual. Nisso, a Liazinha começa a cantar a canção. Lia fala pra ele parar com isso imediatamente, ele não gosta desses truques dele. Toninho fala que pra simplificar, agora pode recriar a história sombria de alguém, pode expor todos os seus medos e vergonhas, por algum motivo isso faz ele se sentir melhor. Ele começa a analisar na época que ela era meio punk e rebelde, fala que parece que ela teve uma infância divertida. Toninho pergunta pra ela se ela gosta até mesmo de fazer cosplays de animes. Parece que ela realmente soube aproveitar sua infância. Dentro da mente dela, ele vai olhando várias e várias memórias. Ela fala pro Toninho parar com isso imediatamente. Se ele continuar olhando suas memórias desse jeito, ela vai acabar enlouquecendo. Grita pra ele por favor parar com isso imediatamente. Toninho fica rindo sem parar. Lia começa a gritar, falando que não quer que isso aconteça, então Toninho desfaz a sua habilidade, mas assim que ele faz isso, a habilidade dele começa a se compactar. Fala que parece que a habilidade dele é bem prática, ela consegue compactar as memórias da pessoa. Lia grita falando pro Toninho não se aproximar dela, senão ela vai atacá-lo. Toninho pensa que parece que as histórias vergonhosas dela tiveram efeito. Parece que ela voltou pro estado de ansiedade social. A bichinha fica traumatizada e diz pra todo mundo ficar longe dela. Toninho pensa que então é isso, o constrangimento e a dúvida abalam a personalidade. Lia, com medo e envergonhada, começa a se transformar em um slime. Vai fugindo dali. Toninho fala que o constrangimento da história vergonhosa é uma das causas mais fortes do medo social. Parece que o Olho do Julgamento é a habilidade perfeita para fazer com que todos eles tenham ansiedade social. Finalmente ele encontrou a maneira de mudar esse mundo. Enquanto as histórias vergonhosas de todos forem expostas, pode criar o terror social em grande escala. Vai conseguir desfrutar de uma vida pacífica por causa disso. Diz para todas aquelas pessoas escutarem muito bem o que ele tem a dizer. Pergunta que tal eles relembrarem um pouco de como era a sua infância. Todos os orcs e os piratas olham para ele surpresa. Lia começa a olhar pro Toninho, fala pra ele esperar um pouco, percebe que o Toninho tá segurando as memórias dela. Ela pergunta se o Toninho realmente guardou as memórias vergonhosas dela naquele fragmento. De forma alguma, ela não pode deixar as outras pessoas verem as suas memórias. Ela vai ter que dar a sua vida pra isso não acontecer, ela não quer que isso aconteça de forma alguma. Então ela desfaz o slime dela completamente, acaba entrando num espaço sombrio, aquela habilidade dela é uma outra habilidade. Essa é a magia proibida, a possessão demoníaca. Começa a crescer asas nela, também uma cauda. Não tendo muita escolha sobrando, ela teve que se transformar em uma sucubus. Essa daqui é a elfa mais diferenciada que eu já vi, várias habilidades da hora. Ela fala que o Toninho agora vai se tornar o seu escravo. No entanto, algo aparece na mente dela. O espírito da sucubus verdadeira pergunta se ela não se lembra. Ao convocar a sucubus, depois que ela vencer a batalha, não poderá mais se apaixonar por ninguém.
Lia fala que não tá nem aí pra isso. Para uma elfa negra não há necessidade de amar os outros. Toninho grita falando pra todos que todos eles vão sofrer com ansiedade social agora. Novamente ele usa a habilidade dos olhos do julgamento. Várias fitas de filmes vão saindo do corpo dele, perseguindo o pessoal. Alguns piratas se perguntam o que tá acontecendo, o que é aquilo. Vai se enrolando no corpo do líder dos piratas e no orc barão. Shia pergunta o que tá acontecendo, os outros piratas ficam gritando. Toninho fala que parece que cada um deles tem um passado que não está disposto a mostrar. Tudo isso vai se tornar suas armas preciosas. Ele acaba conseguindo algumas memórias vergonhosas do orc barão. Não só a dele, a do líder dos piratas também. A Shia, na sua infância, é bem de boa dançando hula-hula. Toninho fala que isso é ótimo, agora todo esse mundo vai estar completo de ansiedade social e de medo. De repente, o chicote da Sucubus se aproxima dele, começa a se enrolar no braço do Toninho. Toninho se assusta, se pergunta quem é que tá tocando nele, se ajoelha no chão, fala pra soltarem ele estava errado esse tempo todo, pede desculpas. A corda que se amarrou no braço dele começa a ser puxada. Lia se pergunta por que aquela habilidade tá indo em direção a ela. Toninho fala que tinha avisado que ele estava errado e ainda pediu desculpas, por que ela simplesmente não soltou ele. Lia pergunta se o Toninho realmente vai atacar ela de novo. No entanto, quem é afetado dessa vez é a Sucubus. Ela pergunta que tipo de truque esse humano usou, por que ela também foi afetada. Toninho começa a ver a memória dela se declarando por um Sucubus. Nisso, os chifres da Lia vão desaparecendo. Lia fica sem entender nada, o que tá acontecendo ali. Questiona se até uma Sucubus consegue ser afetada pelo poder do Toninho. Toninho fica feliz, fala que até uma Sucubus, que não é um ser humano, é afetado pela sua habilidade. Agora ele não tem mais medo de nada. Fala que ela é uma pobre Sucubus, até ela pode ser considerada uma pessoa comum por ser afetada pela habilidade dele. Por causa disso, ficou muito envergonhada e com medo. Então, a Lia percebe algo, diz que se ela não estiver enganada, o Toninho falou sobre pessoas comuns. Pergunta se raças inferiores como eles, elfos negros, são considerados pessoas comuns. Toninho fala que com certeza todo mundo pra ele é igual, contanto que não mexa com ele não se importa quem a pessoa seja. Pensa que então espalhará o terror social por todo mundo, criará um paraíso que seja exclusivamente dele. De repente, uma lágrima vai caindo do rosto da Lia. Ela dá um sorriso, fica contente com isso. Fala pro Toninho que pra ela isso é muito importante, é a primeira vez que ele é tratada como uma pessoa comum. Chama ele de querido jovem mestre e agradece por tudo isso. Aquela memória vai passando pela cabeça da Sucubus, ela fala que isso é impossível, não tem como aquela memória ser dela. Ela nasceu pra ser uma Sucubus perfeita, pra brincar com o coração das pessoas. Nunca que ela faria uma coisa vergonhosa como aquela. Questiona se na verdade não é da natureza dela ser uma Sucubo. Será que ela foi influenciada a se transformar pelos demônios ao seu redor? Talvez ela não deveria ser uma Sucubus, mas sim acreditar no Espírito Santo. Toninho fica rindo, começa a pegar a memória de todos eles. Diz que já que até a Sucubus tem medo, não tem com o que se preocupar de pessoas comuns não terem medo. O olho do julgamento é realmente uma coisa boa, ele não esperava que o Espírito Santo pudesse ser atualizado, mas questiona qual a oportunidade específica. Agora ele não tem ideia para onde deve ir, será que ele vai ter que perguntar para algumas pessoas? Assim que olha pra fora, percebe que tem algo se aproximando. Toninho se pergunta o que é aquilo, começa a forçar sua vista para tentar enxergar de longe. Se assusta, fala que tem pessoas se aproximando. Uma explosão gigantesca acontece ali. Aparecem dois cavaleiros em cima de grifos. Toninho fica bravo, pergunta por que sempre aparecem personagens novos nesse mundo, além disso parece ser tão hostis. Um deles fala que o cavaleiro sagrado do céu da igreja está ali. Um outro diz que consegue sentir o cheiro de uma coisa maligna. Começam a olhar em volta, percebe todas as pessoas caídas. Vai colocando a mão embaixo do nariz para ver se ainda estão respirando. Fala que parece que vários deles desmaiaram, o outro fala para olhar com cuidado. Vão caminhando por aquele lugar, independente por onde caminham, percebe pessoas desmaiadas. Toninho se pergunta se há paladinos da igreja, a igreja deve estar por trás da Câmara do Comércio. É melhor ele se apressar e encontrar uma chance de escapar dali. Vai se arrastando pelo chão, um dos guardas fala que parece que tem um movimento ali. Falam que tem uma Sucubus chorando, é pra eles capturarem ela rapidamente. A Sucubus com medo fala pra eles não se aproximarem dela. O cavaleiro fala que agora já é tarde demais pra ela ter medo. Ela grita falando que não é pra eles encostarem nela, começa a emanar uma energia. Os guardas se perguntam o que é isso, esse sentimento passando pelo corpo deles é como se estivesse revigorando. O outro fala que provavelmente essa é a energia da luz sagrada misturada com o poder da Sucubus. Mas então eles param pra pensar por que uma Sucubus soltou luz sagrada, não faz sentido. Ela desesperada fala que não é mais uma Sucubus, diz pra eles não chegarem perto dela. O cavaleiro fala que ela claramente tem uma aura de Sucubus. É estranho que ela tenha uma energia sagrada assim.
pergunta o que aconteceu com ela. Ela pode contar a ele, confiar nele, vai trazer esse método de volta para a igreja. A Succubus começa a se lembrar das memórias que o Toninho mostrou para ela. Ela fala que graças àquele cara, ela não está mais qualificada para ser uma Succubus. Ele fez com que a motivação dela desaparecesse por completo, vai apontando pro Toninho, fala que é ele. Aquele cara é o verdadeiro diabo, começa a subir nas costas do grifo escondido. O guarda pergunta se ela tá falando daquele cara que tá tentando pegar o grifo dele. Ela fala que é isso mesmo, aquele cara é bem assustador. Toninho monta no grifo, fala pra ele sair dali avoado, senão os guardas vão pegar ele. Como se o grifo fosse obedecer às ordens dele, já joga ele no chão. Nisso, Toninho percebe que os guardas estão olhando pra ele. Todos os dois vão indo pra cima do Toninho, fala pra ele ficar parado ali mesmo. Toninho fala que era só brincadeira, ele não tava tentando de forma alguma roubar sua montaria, só tava de passagem. Ele só vai ali no mercado comprar algumas laranjas, os guardas podem ficar por ali revistando o lugar. O guarda fala que percebeu que ele é um despertado, pergunta qual é o seu nome, a Succubus dedura, fala que é Toninho. Toninho pensa que só desses guardas se aproximarem dele, ele vai entrar em pânico. Além disso, não são pessoas comuns, são dois homens gigantes e robustos, ele vai morrer com certeza. Os guardas se preparam para atacar, Toninho pensa que isso não é bom. Tudo que ele vai poder fazer agora é usar sua habilidade, começa a ativá-la. De repente, os guardas param de atacá-lo, se ajoelham, falam que o milagre aconteceu, agora eles vão prestar homenagens ao Toninho. Um deles pergunta como o Toninho fez para despertar, se aquele é o poder especial dele do Espírito Santo. O outro pergunta se ele consegue purificar os demônios, isso é um milagre sagrado. Toninho com certeza deve voltar para a igreja com eles, dessa forma vai anunciar sua presença ao mundo. Toninho diz para eles pararem de elogiá-lo, é só coincidência. Pensa se na verdade aqueles dois ali são forças amigas. O guarda, olhando pro braço dele, fala que o selo do Espírito Santo está incompleto, pergunta se ele despertou na Câmara do Comércio. Toninho concorda, fala que é isso mesmo. O guarda fala que então eles chegaram bem na hora, convida o Toninho a ir com eles à igreja. Fala que a piscina de água benta da sede da igreja pode despertar totalmente o Espírito Santo. Essa é a mais alta Câmara do Comércio, mas ele não sabe onde é que fica muito bem. O outro fala que é isso mesmo, diz pra por favor o Toninho se juntar a eles e voltar pra igreja. Com isso ele vai se tornar uma verdadeira força importante pra eles. Toninho pensa que se a habilidade dele estiver completa, essa é a melhor forma de ficar mais forte e dominar o mundo. Toninho pode até ir com eles, mas ele vai ter que socializar com as pessoas da igreja. E isso é simplesmente um pesadelo para pessoas que sofrem com fobia social. Toninho diz que está disposto a se tornar mais forte, mas se for junto com eles. De repente, duas mãos aparecem bem atrás dos guardas. Lia, na sua forma de slime, acaba segurando eles. Fala pro Toninho que a missão está cumprida, agora eles não vão segui-lo mais. Lia fala que qualquer coisa que o Toninho precisar é só contar com ela. Sabe que se o jovem mestre quiser mudar o mundo, ele definitivamente não vai se preocupar com esse tipo de pessoa comum. Eles acabam subindo no grifo, Lia fala pro seu jovem mestre não se preocupar, vai ajudá-lo secretamente de agora em diante, não vai deixar que nenhuma pessoa se aproxime dele. Toninho pensa que inesperadamente é a primeira vez que alguém o ajuda de coração a superar esse medo de ansiedade social. Ter a Lia por perto ao lado dele não vai ser uma coisa tão ruim assim. Agora é melhor eles irem até a igreja. Pensa que quando chega na igreja quer entrar furtivamente na fonte sagrada. Depois que o Espírito Santo estiver completo, ele vai se retirar imediatamente. Lia pensa que parece que o jovem mestre vai declarar guerra à igreja, deve ajudá-la a causar o caos. As asas dos grifos começam a bater. Dessa forma, eles partem em uma jornada. No entanto, eles não esperavam que uma surpresinha estivesse presa na perna do grifo. Depois de um tempo de viagem, eles chegam à cidade da igreja. Toninho pensa por que há tantas pessoas trabalhando lá, como é que ele vai entrar furtivamente na sede da igreja desse jeito? E então ele tem uma ideia de se infiltrar na Torre do Sino, encontrar a piscina sagrada e atualizar o seu Espírito Santo. Logo em seguida fugir furtivamente, esse é o plano perfeito. Toninho fala pra Lia seguir ele até a Torre do Sino, mas não muito de perto. Ela pergunta se o Toninho quer aterrissar naquela torre, pensa que o mestre pensa da mesma forma que ela. Assim que eles aterrissam na torre, Lia começa a tocar o sino, diz que com isso toda a igreja vai estar avisada, é pra eles se prepararem, o fim deles está chegando. Toninho se desespera, pergunta o que ela tá fazendo, fala pra ela parar com isso imediatamente, tá fazendo muito barulho. Lia pergunta por que o Toninho tá correndo assim pra ela com os braços abertos, pergunta se ele quer abraçá-la. O Toninho, todo romântico, se aproxima dela com os braços abertos, só esperando. Lia fala que se ele quiser tanto assim abraçá-la, pode ir com tudo. Assim que ela fecha os braços pra poder abraçá-lo, percebe que ele não tá mais ali. Toninho pergunta o que ela tá fazendo, quem é que quer abraçar ela, falou pra ela parar de tocar o sino, não é pra ela entender as coisas erradas. Assim que o sino para de fazer barulho, ele desce da corda. Pergunta o que a Lia tava pensando ao tocar aquele sino, se ela quer que toda a cidade perceba eles. É claro que mesmo que ela toque o sino sagrado e deixe o povo da igreja se reunir pra resolver os seus problemas juntos, todos os cavaleiros e padres, até bispos, cairiam aos seus pés.
e no final talvez eles pudessem dar um beijo de comemoração por ter vencido a batalha. Pensa que isso tá fora da realidade, na verdade, ele ia se esconder ao invés de enfrentar os guardas. Lia fica olhando ele tentando beijar o próprio braço, ela pensa o que ele tá fazendo. Ele pensa que, embora seja um pouco diferente, as estratégias de sobrevivência nem sempre ele vai conseguir preparar uma com antecedência. Diz que de agora em diante a Lia tem que obedecer a ele. Ela não pode de forma alguma fazer muito barulho, como tocar esse sino. Ela fala que entendeu. Nisso, a Sucubus aparece ali e pergunta pro Toninho se então não pode tocar esse sino. É bom saber, parece que se ela tocar esse sino ele vai entrar em problemas, agora ele tá no sal. Toninho se pergunta de onde aquele diabinho saiu. No entanto, ele é mais forte do que ela não consegue puxar a corda. Pergunta pra Sucubus por que ela veio com ele, se ela gosta tanto assim dele. Ela pensa que não tem nem um pouco de medo desse ser humano, é melhor pra ela recrutar mais pessoas pra acabar com ele depois. Pergunta o que a Lia tá fazendo ali parada, por que não tá ajudando ela. Foi a Lia mesmo que tinha invocado ela, agora é pra ela assumir a responsabilidade e ajudar ela. Lia fala pra Sucubus desistir, ela não vai conseguir tocar aquilo. De repente, a bichinha começa a chorar, fala que todos eles estão intimidando ela. Nisso, a Lia e o Toninho percebem algo naquela corda. Com o poder da Sucubus, uma energia gigantesca passa pelo sino e ecoa pela cidade. Toninho fica sem entender o que tá acontecendo ali. As pessoas lá embaixo falam que essa é a luz sagrada. Um outro diz pra olharem lá pra cima, tem algumas pessoas. Toninho já se abaixa pra não olharem pra ele. No entanto, todas aquelas pessoas olhando pra ele, sua ansiedade acaba atacando. Ele fala que vai meter o pé dali e começa a sair avoado. Dessas escadas correndo, fala que o sino sagrado na verdade é movido pela luz sagrada, ele foi enganado. Lia vai indo atrás dele e fala pro mestre que o inimigo está chegando, pergunta se ele vai lutar sozinho ou quer que ela ajude. A Sucubus também vai atrás deles, fala pros dois não fugirem, ela tá seguindo eles. E então o Toninho acaba chegando lá embaixo e infortunadamente se depara com algo que ele estava tentando evitar esse tempo todo. Bem na frente dele, um guarda pergunta quem foi que invadiu a torre do sino sagrado, é pra falar o seu nome. Um outro pergunta qual o propósito do Toninho, se ele não tem medo deles impor o julgamento divino sobre ele. Lá atrás, o mago já fica em preparação para lançar um feitiço. Pessoal, e assim termina o último capítulo dessa obra, que é o capítulo 9. Como eu disse, essa obra é bem pequenininha, além disso não tem muitos textos de fala, por isso que foi bem curto. Os textos de fala dessa obra é bem pequeno comparado com os outros. Nessa obra aqui, o autor não falou por que ele parou de fazer, simplesmente parou mesmo. Quis trazer aqui pra vocês, mas porque a história é daorinha e os traços dele é bem bonito na verdade. As personagens são bem feitas, a propósito, o nome tá aqui nos comentários, caso vocês queiram dar uma pesquisada e observar a arte com mais detalhe e calma. Por hoje é isso, tamo junto.